Glória a Deus. Tremendo, né? Poder participar de um momento de louvor e adoração assim tão gostoso. De poder participar de toda essa prática, né? De toda essa liturgia, né? De culto preparado, né? Para celebrar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus. Como é bom poder estar na casa do Senhor. Bom é estar neste lugar, né? Já disse Pedro um dia, né? Quando eles estavam lá no monte e apareceu lá toda aquela manifestação do poder de Deus, ele disse: Senhor, como é bom estar neste lugar. E é bom, né? Estar nesses momentos assim, é gostoso. Estar no lugar, né? Onde a presença de Deus se manifesta, onde o Espírito Santo de Deus conforta o nosso coração, consola o nosso coração, onde nós recebemos instrução de Deus para as nossas vidas, onde nós podemos fazer uma oração que alcança, né, que toca pessoas, mesmo pessoas que não estão aqui. Você ora, coloca essa pessoa diante de Deus, você coloca essa situação diante de Deus, e as coisas são transformadas, porque nós estamos num ambiente sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar algo com você nessa noite, uma palavra para os nossos corações. O título, né, dessa mensagem: Jesus chama seus discípulos. Jesus chama seus discípulos. E é uma palavra bem mumuzinho, é melzinho na chupeta, bem gostoso, né? Uma palavra de Deus assim para o teu coração, para o nosso coração como igreja local, né? Principalmente assim, você que é envolvido, né, com a casa de Deus, com as coisas de Deus, você vai entender bem essa palavra. E você que está nos visitando, você que está em período, né, de conhecer aqui a comunidade, é uma palavra que vai tocar bastante no teu coração, a respeito daquilo que o nosso Senhor, que o Senhor Jesus nos chamou para viver, para fazer. E eu creio que vai ser uma palavra bem gostosa. Parte dela, um dia a gente compartilhou com os nossos irmãos da equipe de serviço, então alguma coisa você já ouviu. E certamente, né, que em uma outra oportunidade você já acabou ouvindo alguma coisa parecida com isso. Por isso que eu digo que é uma palavra bem simples, né, bem gostosa para os nossos corações. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova, né? A cada manhã, todo dia, a palavra do Senhor é nova para os nossos corações. O texto, queridos, que embasa, né, essa mensagem, está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 15. Marcos 3, do 13 ao 15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos, fazer um exercício aqui, já que nós estamos num número um tanto quanto reduzido hoje. O pessoal deu uma aproveitada aí no feriadão, né? Mas que bom que você também pôde vir. Não ficou só os pastores e os líderes de grupo familiar. Vamos ler juntos? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. É até aqui. Agora eu vou ler, já que a gente fez esse exercício, eu vou ler sozinho. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém? Palavra tremenda, né? Que texto gostoso. E quando a gente se depara com esse texto, né, eu queria chamar a tua atenção, porque ele diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis. Interessante, né? Jesus chamou aqueles que ele quis. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero chamar a tua atenção é quem ele quis e para estar com ele. Que você anotasse essa frase. Jesus chamou quem? Quem ele quis. Para quê? Para estar com ele. É muito interessante, né, queridos? Porque quando nós falamos dos discípulos,
ou dos apóstolos, como você preferir, quando nós falamos deles, a gente já vem na nossa mente, né? Jesus chamou eles para expulsar demônios, como diz o próprio texto ali, né? Para pregar a palavra. Jesus chamou eles para dar continuidade, então, né? Para dar continuidade à obra de Cristo aqui na terra, para fundar as igrejas, né? A primeira igreja foi fundada pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. Então, existem várias incumbências, né, dos discípulos. Mas eu queria chamar a tua atenção para essa primeira parte aqui. Em primeiro lugar, Jesus chamou eles, chamou quem Ele quis, e chamou para estar perto dEle, para caminhar com Ele, para desfrutar da sua companhia, para ter relacionamento com eles. Você entende assim? Jesus chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dEle. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Amém? Eu e você somos discípulos de Jesus. Quando nós recebemos Cristo, né, em nossos corações, nós nos tornamos discípulos de Jesus. E o interessante aqui, então, nesse primeiro ponto, a gente vai falar, então, a respeito, né, de que Jesus chamou os seus discípulos. Jesus chamou a mim, chamou a você. Jesus chamou você que está nos visitando essa noite. Jesus chamou-nos como discípulos dele. E Ele chamou quem Ele quis. E eu queria deixar aqui, nessa parte, eu queria que você entendesse isso, de uma forma bem tranquila. Nós comumente, né, na comunidade, a gente diz, o fulano ele é um voluntário. A gente usa essa palavra, né, voluntário, para quando você faz um serviço que não é remunerado, vamos dizer assim, né? Você se voluntaria a fazer algo. Mas eu sei que isso é verdade. E você é um voluntário, né? Você não tem remuneração. A maioria aqui, né, talvez 80%, 90% dos nossos irmãos que trabalham, né, que exercem alguma função aqui na igreja, fazem voluntariamente, ou seja, fazem sem uma remuneração. Mas a palavra de Deus diz, né, que no Senhor o trabalho de vocês não é, como é que é? Não é vão. E ele diz assim, o trabalho que vocês estão fazendo será recompensado. Amém? Então a nossa recompensa, ela não está no que você recebe aqui, monetariamente, financeiramente. A nossa recompensa está no que Deus faz por nós, já fez por nós, naquilo que já está reservado para a minha vida e para a tua vida. Então eu queria chamar a tua atenção para esse detalhe. Jesus chamou quem Ele quis. Ele chamou você porque Ele quis. Então você não é um voluntário. Amém? Você pode continuar usando a palavra voluntário, não tem problema. Mas eu queria ressaltar isso. Jesus quis, Ele chamou quem Ele quis, Ele chamou você. Por isso, quando alguém diz, né, um apacentador de grupo familiar, um líder de um departamento aqui na igreja, ou um pastor aqui da igreja diz assim, irmão, eu gostaria tanto que você não gostaria de servir em tal área? Você não gostaria de fazer parte de tal ministério? Você não gostaria de fazer parte de tal departamento aqui na igreja? Você não gostaria de fazer parte de tal serviço aqui na igreja? Jesus está escolhendo você. Amém? É interessante porque os discípulos aqui de Jesus, você vai perceber. Um pouco adiante ali, quando Jesus já está caminhando ali, né, um certo tempo ali com eles, com o ministério deles, algumas pessoas até disseram, Jesus, deixa eu enterrar primeiro o meu pai, depois eu te sigo. O outro diz, Senhor, deixa, eu tenho uma junta de bois lá que eu não experimentei ainda, deixa eu usufruir disso, depois eu te sigo. Houve até umas pessoas que fizeram um voluntariado, mas eu quero chamar a tua atenção para isso, que Jesus chegou um dia para Pedro, para João, lá no barco e disse, ei, eu vou transformar vocês em pescadores de almas, de homens. Jesus chamou eles. Pedro não saiu atrás de Jesus, Jesus, deixa que a gente te siga. Jesus chegou e disse, Pedro, João, fulano, ciclano, beltrano. Aliás, né, a continuidade desse versículo, 16 ali, pode colocar por gentileza para nós, o Marcos 4,16 é a continuidade, e ali fala o nome dos discípulos, né? Tem a relação dos 12 ali. Marcos 4,16. É 3, né? Perdão. Desculpe aí, mano. Olha só que interessante, né? Na sequência do texto diz assim, estes são os 12 que ele escolheu. Estes são os 12 que ele escolheu. E aí fala o nome de todos eles. Simão, a quem deu o nome de Pedro.
E ali vai relatar, né, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges. E assim continua a relação dos 12. Jesus relata aqueles que ele escolheu. Você também é um escolhido do Senhor. Jesus chamou os seus discípulos. Eu e você somos discípulos de Jesus. E ele nos escolheu. Ele chamou quem ele quis. Ele chamou quem ele quis. E é muito interessante, né, queridos, que a continuidade diz assim, né, que para estar com ele. Então, quando a gente pensa, né, nas funções que muitas vezes nós exercemos na casa de Deus, funções que nós trabalhamos e servimos, né, com os nossos talentos na casa de Deus, então a gente pensa assim, o meu chamado, o meu ministério, né, é para servir, é para fazer a vontade de Deus, é para trazer alívio às pessoas, é para ministrar a palavra, é para cantar, é para tocar, é para servir no estacionamento, mas Jesus chamou primeiro para estar com ele. Eu queria trazer o nosso enfoque para isso, que Jesus nos chamou primeiramente para estar com ele. Ele chamou a mim e a você para ter relacionamento com ele, para caminhar com ele. Os discípulos de Jesus, eles desfrutavam da companhia de Jesus todo dia. Você imagina que privilégio? Você imagina que privilégio, né? Eles estarem ali, aqueles homens, né, que largaram tudo, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Aceitaram o convite, né? Jesus escolheu eles, chamou pelo nome deles e eles aceitaram. E eles desfrutavam da companhia de Jesus todo dia. Eles caminhavam com Jesus. Quando a Bíblia diz aqui para estar, que Jesus chamou quem ele quis e para estar com ele, é para ouvir a voz de Jesus. É para ter intimidade com Jesus. E é muito interessante, queridos, que você vai perceber que essa proximidade, essa comunhão que os discípulos tiveram aqueles 3 anos e pouco ali com Jesus, intensamente, né? Todos os dias, eles acordavam, eles iam dormir, eles andavam no barco com Jesus, eles iam junto à multidão com Jesus, eles atravessavam de um lado para o outro, eles estavam no deserto, passavam por Samaria, em todos os lugares. Aqueles homens caminhavam com Jesus. Eles iam buscar comida para Jesus, atravessavam o lago remando para Jesus. Mais adiante a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Eles estavam o tempo todo com Jesus. Eles desfrutavam do tom de voz de Jesus. Eles escutaram a voz do Filho de Deus encarnado. Eles caminharam com Jesus. Eles tiveram o privilégio de sentir o cheiro de Jesus. Eles escutavam Jesus orando, conversando com Deus. Eles presenciaram várias vezes, né, os momentos de intimidade de Jesus com o Pai. Eles caminharam com Jesus. Eles viram Jesus trabalhando. Eles viram Jesus operando milagres. Jesus chamou quem ele quis. Ele quis você. Ele quis a mim. Ele nos chamou pelo nome. E a primeira função para a qual ele nos chamou é para que nós conhecêssemos ele. E perceba, queridos, que muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a obra, nos envolvemos tanto com os afazeres, mesmo os afazeres eclesiásticos, né? Então, muitas vezes a pessoa se envolve tanto, né, com os afazeres lá da porta, com os afazeres da música, com os afazeres, né, de pregar a palavra, de pastorear o rebanho, de cuidar das ovelhinhas. Mas o primeiro chamado é para estar com Jesus, é para ter intimidade com Jesus. Muito mais do que trabalhar para Ele, muito mais do que servi-lo na sua obra, Ele nos chamou para estar com Ele. O resto será consequência, porque será muito mais importante. Depois você vai perceber que Pedro, né, mesmo naquele momento de tribulação, quando Pedro negou Jesus, mesmo naquele momento tão triste, tão terrível, que Pedro, por medo de perder a sua vida, de sofrer alguma coisa, ele acaba negando Jesus, mas estava estampado na sua face, estava estampado no seu caráter, na sua forma de viver, que ele esteve com Jesus. Vocês lembram da história? Quando Jesus é preso,
naquela travessia, né, onde Jesus sai dali do jardim de Getsemane, quando ele é preso. Os soldados, né, do sumo sacerdote prendem Jesus. Os discípulos se dissipam, né, e Pedro e João, eles vão seguindo Jesus de longe. E ali acontece que quando Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, e lá Jesus é interrogado, lá eles batem em Jesus, Jesus está preso, e Pedro fica assistindo de longe, tentando ver o que vai acontecer. Ele está com o coração pesado, ele está triste, ele está angustiado, ele está com medo de perder a sua vida. Mas quando ele se aproxima, e ele fica ali se aquentando ao fogo, alguém diz: ei, eu te conheço, você está com ele, você esteve com ele, você esteve com Jesus. Pedro nega, mas as pessoas percebem, porque Pedro caminhava com Jesus, porque Pedro tinha o mesmo jeito agora de Jesus. Pela intimidade que Pedro teve naqueles anos todos caminhando com Jesus, Pedro tinha o jeito de Cristo. Ele tinha a fala, eles falavam parecido, eles tinham o mesmo timbre, eles tinham o mesmo sotaque, melhor dizendo. Eles eram semelhantes, eles tinham a mesma aparência, eles tinham o mesmo jeito de viver. Pedro, outra hora, alguém diz assim: não, certamente você esteve com ele, porque você fala como ele, a tua fala é parecida com a fala dele. Então nós vemos, queridos, que o Senhor nos chamou, em primeiro lugar, o nosso chamado, Ele chamou os seus discípulos para terem comunhão com Ele. Para terem comunhão com Ele. Então o mais importante, não que você vai deixar de fazer, não é para você deixar de fazer, porque Ele chamou você para fazer obras também, amém? Ele nos chamou para trabalhar na casa de Deus, para fazer parte, né, do avanço do reino. É necessário exercer algumas funções na casa de Deus para que haja avanço no reino de Deus. Ele nos chamou para isso, mas antes disso, nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus. E esse relacionamento de intimidade com o Senhor Jesus, ele se dá através da oração, ele se dá através de coisas básicas: oração, leitura da palavra, louvor, adoração, ação de graças. Nós precisamos desenvolver diariamente comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos diariamente ter intimidade com Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou primariamente. Ele chamou você porque Ele quis. E sabe o que Ele quer primeiro de você? Ele quer relacionamento. Ele quer intimidade. Amém? É interessante, né? Porque nós sempre vamos voltar fazer essa volta, né, ao passado. Lá no Éden, onde tudo era perfeito, onde não existia nada, né, de errado, onde tudo estava na perfeição, como Deus criou tudo. Lá no Éden, Deus vinha e conversava com Adão. Na viração do dia, todo dia, Deus vinha e tinha relacionamento, comunhão com Adão e Eva. Depois Adão trabalhava, depois Adão dava nome para os animais, depois Adão cultivava o jardim, cuidava de todas as coisas de Deus. Mas todo dia, Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Na mesma forma, Jesus, quando esteve na terra, Ele chamou os seus discípulos para estarem com Ele, para terem comunhão com Ele, para desenvolver um relacionamento. E depois Ele os enviou para trabalhar. Vamos adiante? Então, em primeiro lugar, Jesus chamou quem Ele quis. E diga assim: Ele me quis. Ele me chamou. Amém, glória a Deus. E Ele chamou para ter relacionamento com Ele, né? Para estar com Ele. Amém. O segundo ponto, queridos, é os discípulos e suas funções. Então, Jesus chamou os seus discípulos, Ele chamou Pedro, Ele chamou João, Ele chamou Mateus, né? Lembra quando Mateus era um homem odiado, né? Ele tinha uma função odiosa lá na sua nação. Ele era um coletor de impostos. O povo de Israel odiava ele, não gostava dele. Ele era uma pessoa mal vista na sociedade daqueles dias. E Jesus chega para ele e diz: Mateus, siga-me.
imediatamente ele deixou, né, a coletoria de impostos e passou a seguir Jesus. E aí nós vemos então os discípulos de Jesus sendo enviados, né? E não somente sendo enviados antes ainda deles serem enviados para expulsar demônios, para pregar a palavra, eles trabalharam no ministério de Jesus. Então as funções dos discípulos era para servir ao ministério de Jesus. Quando nós pensamos aqui, mas por que, queridos, por que, né, que nós temos tantas funções aqui na nossa comunidade? Nós temos departamento, né, temos Ministério de Música, nós temos mídia, nós temos EBI, nós temos o resgatim, nós temos integração, nós temos os grupos familiares, esqueci de alguma coisa, nós temos a organização, o serviço, e tantas outras coisas que nós temos na casa de Deus, e as pessoas dizem, mas para que tanto, né? De repente alguém pode dizer, mas por que tanta coisa? Por que tanta gente trabalhando, né? Por que tanta gente servindo? Essas funções, elas fazem parte do que Jesus chamou para servir o corpo. Por que Jesus chamou os discípulos agora, nesse segundo momento? Primeiro, para ter comunhão com Ele, para caminhar com Ele, e depois, para que o ministério de Jesus fosse suprido, para que o ministério de Jesus, para que o propósito de Deus na vida de Jesus se cumprisse. E posteriormente, depois nós vamos ver a vida dos discípulos, os discípulos dando continuidade a tudo o que Jesus fez, começou fazendo. Então, os discípulos e suas funções. Tem uma passagem lá de Marcos que diz o seguinte, Marcos 4, 35, 38, uma passagem que você conhece bem, até ultimamente a gente ministrou sobre ela, e diz o seguinte, naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? E aí você conhece o restante da história. Jesus, né, repreende o mar, repreende o vento, o mar ali se acalma, e eles vão para o outro lado, e eles cumprem ali com um propósito, com um chamado de Deus para a vida de Jesus. Aqui nós temos uma sequência de versículos que falam dos discípulos de Jesus exercendo tarefas, pequenas tarefas, que você diz assim, mas Jesus não chamou eles para expulsar demônios, não chamou eles para pregar a palavra, para dar continuidade à igreja do Senhor Jesus? Sim, mas eles também desempenharam outras funções. Enquanto eles caminhavam com Jesus, enquanto eles tinham comunhão com Jesus, enquanto eles tinham intimidade com Jesus, eles também serviram no ministério de Jesus. Nós vemos aqui, queridos, que Jesus estava descansando agora. Jesus tinha passado a noite orando. Jesus tinha passado o dia ensinando as pessoas e ministrando cura sobre a vida das pessoas, expulsando os demônios, curando, libertando as pessoas, trazendo cura, trazendo saúde sobre a vida daquela multidão. E agora Jesus diz para eles, vamos para o outro lado, entre no barco e vamos para o outro lado. Nesta passagem aqui, agora Jesus entra no barco, Jesus reclina sua cabeça num travesseiro e vai dormir. E os discípulos estão fazendo o quê? Remando. Os discípulos agora estão desempenhando uma função, uma tarefa para abençoar o corpo de Cristo, uma tarefa para fazer com que o propósito na vida de Jesus se cumprisse. Jesus precisava chegar do outro lado, e os discípulos de Jesus estavam agora remando. Eu não sei como se dava, né, a dinâmica deles ali nessa tarefa. Eu não sei se de repente eles diziam assim, Pedro, você vai na frente, então, você vai nos guiando, um vai na popa, outro vai nos remos. Eu não sei qual era a dinâmica deles, mas com certeza eles tinham ali uma dinâmica, né, de revezavam, um remava um pouco, o outro descansava, o outro remava, mas na verdade é que Jesus, naquele momento, Jesus estava descansando, enquanto eles estavam remando. Você já percebeu que às vezes, né, ontem à tarde nós passamos aqui na BR, e aí quando a gente estava voltando, a gente olhou e a gente viu um movimento aqui na igreja. Eu estava descansando, eu estava num momento de lazer, mas tinha pessoas aqui trabalhando. Tinham pessoas que estavam aqui cuidando, né, do resgatim,
Tinha um movimento aqui na igreja. Você consegue perceber? Então, era necessário que os discípulos desempenhassem certas funções para que Jesus pudesse focar no seu chamado, que era libertar as pessoas, que era ministrar ao coração das pessoas, que era trazer cura sobre a vida das pessoas, e os discípulos estavam ali, num período de aprendizado, num período de transformação da vida, de transformação do caráter, exposto à presença de Jesus, expostos a situações que pudessem transformar, servir de ferramenta para transformar as suas vidas, e posteriormente, eles foram chamados para coisas maiores. Frequentemente, os discípulos de Jesus estavam envolvidos em tarefas práticas. Enquanto Jesus ensinava, eles eram responsáveis pelo transporte de Jesus. Eles estavam remando, levando Jesus. Em outra oportunidade, eles organizavam as acomodações, as viagens, vocês lembram? Jesus estava conversando, né, naquele caminho ali no poço de Jacó. Jesus estava ali e eles foram em Samaria. Eles foram comprar mantimentos. E Jesus ficou ali. E naquele momento que Jesus ficou ali, ele trouxe aquela palavra para aquela mulher, para a mulher samaritana. Conversou com ela. Depois os seus discípulos voltam, eles voltam com mantimento. Então eles estavam cuidando dos preparativos, né, da comida. Lucas 9:52, se não me engano, fala dessa questão. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que... Era até ali, aqui já mudou o assunto, mas era até ali. Eles estavam cuidando dos preparativos, né, para a viagem de Jesus. Funções, tarefas que são necessárias para o bom andamento do corpo de Cristo, né? Para o bom andamento da obra do Senhor Jesus. Jesus estava, né, corporeamente, ele se manifestou em carne, ele era um homem, né? Um homem num corpo de carne como o meu e o teu. Ele não estava munido, né, de um corpo que ele não precisasse descansar, que ele não precisasse de comida. Não, ele estava num corpo como nós. E os discípulos, eles eram auxiliares de Jesus, para o bom andamento do ministério de Jesus. Aqui na nossa comunidade, quando eu e você aceitamos, né, o chamado de Jesus, quando nós aceitamos a chamada dele para as nossas vidas, dizendo: ei, fulano, eu quero que você chegue mais perto. Ei, fulano, eu quero que você tenha relacionamento comigo. Ei, eu te chamo também para fazer tarefas simples. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, ele coloca sobre o muito. Infelizmente, queridos, muitas vezes, né, a gente recebe uma tarefa e a gente acha que é pouco para o que você... isso aí para mim não é nada, eu queria mesmo era estar pregando a palavra. Servir lá na porta, não, eu queria mesmo era estar tocando ali com os irmãos. Não, seja fiel no pouco. Se é que isso é pouco, né? Eu não acho que isso é pouco, mas às vezes as pessoas acham que é pouco, que algumas tarefas são pequenas demais. Pedro não hesitou quando Jesus o chamou. Ele era um homem aparentemente bem-sucedido, né? Eles tinham embarcações. Eles não eram dono de um barquinho, eles tinham mais barcos que trabalhavam, eles tinham uma empresa. O Senhor o chamou para trabalhar. E eles fizeram tarefas simples, tarefas bem simples, mas necessárias. Sem essas tarefas, sem esse cuidado, se os discípulos se recusassem, vocês imaginaram se os discípulos recusassem, ou se Jesus estivesse fazendo tudo sozinho? Você consegue imaginar Jesus no meio da multidão, pregando ali para a multidão, curando a multidão, sendo espremido pela multidão, e de repente ele percebe que já é tarde, e que ele não pode despedir aquela multidão sem comida, porque era longe para eles comprar comida? E de repente Jesus se visse sozinho. Pois é, e agora? Será que alguém tem alguns peixes aqui? Será que alguém trouxe algum mantimento? Certamente Jesus ia sucumbir, o ministério de Jesus não ia adiante. Tal coisa também aconteceu lá no livro do Êxodo, né? Que a gente usa como base para os nossos grupos familiares. Lá também Moisés estava cansado, porque todo dia Moisés estava ali na porta da tenda resolvendo assuntos pequenos. Ele estava todo dia em pé de mais de 3 milhões de pessoas, né, meu pastor? É isso, né? Cerca de 3 milhões de pessoas.
E as pessoas vinham com as suas demandas, porque alguém se rusgou com o outro, porque houve um desentendimento lá dos vizinhos de tenda, porque o filho do outro quebrou o vaso da mulher. Eles vinham conversar com Moisés: resolve esse negócio para nós, Moisés. E a Bíblia diz, que o sogro de Moisés, observando aquilo, disse: Moisés, o que você está fazendo não é bom para você e não é bom para esse povo. Você precisa estabelecer pessoas para te ajudar. Você precisa levantar homens fiéis, pessoas fiéis para te ajudar nessas tarefas. Assim também Jesus. Jesus precisou do serviço de Tiago. Jesus precisou do serviço de João. Jesus tinha até um tesoureiro. Jesus tinha um tesoureiro. A Bíblia diz que Judas, ele cuidava da bolsa, em algumas versões. Ele cuidava das ofertas. Tanto que quando ele saiu para trair Jesus, os discípulos não se ativeram aquilo, porque era normal, ele saía, porque às vezes ele ia pagar alguma coisa, ele ia levar alguma oferta para os pobres, ele ia levar alguma coisa, ele cuidava daquela parte. O ministério de Jesus era um ministério abençoado, próspero, abundante. A Bíblia diz que tinham mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. E Judas, ele era o tesoureiro. Ele exercia essa função, eles abençoavam as pessoas com aquelas ofertas também. Então, quando ele saiu do meio deles para trair Jesus, os discípulos pensaram: acho que ele vai levar ou ele vai comprar algum mantimento, ou ele vai levar alguma oferta para alguém. Existiam funções que os discípulos desempenhavam. Para quê? Para o bom andamento do ministério de Jesus. De igual modo, nós como comunidade, nós como igreja, e não somente aqui, mas em qualquer lugar que está estabelecido uma igreja do Senhor Jesus, ela precisa de pessoas, não voluntários, mas discípulos, pessoas comprometidas com a casa de Deus, comprometidos com o chamado de Jesus Cristo para as suas vidas, para o bom andamento da casa de Deus. Eu sei que esta é uma palavra, queridos, uma palavra de alinhamento. É uma palavra chamando a nossa atenção para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Primeiramente, vamos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, transformar a nossa vida, transformar o nosso caráter, ser parecido com Jesus. Em segundo momento, nós somos chamados para desenvolver tarefas, aparentemente simples muitas vezes, mas aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele é colocado. Amém? Em terceiro lugar, querido, quero chamar a tua atenção. Por que Jesus delegou essas tarefas? Lá no livro de Atos, capítulo 6, versículos 2 ao 4, a passagem da palavra de Deus diz assim: por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Olha só, os discípulos de Jesus. Agora Jesus já não estava mais presente com eles. Jesus já havia cumprido o seu papel aqui na terra. Jesus já havia sofrido a morte de cruz. Jesus já havia ressuscitado. Jesus passa agora cerca de 40 dias ali com eles, antes de ser assunto ao céu. Agora Jesus já foi assunto aos céus. E nessa passagem aqui é o começo então da igreja, da igreja primitiva. E ali estão os discípulos, os apóstolos, estabelecendo os princípios, estabelecendo ali o bom andamento da igreja. E aí acontece essa situação, onde as pessoas estão ali reclamando, até acho que o pastor Roberto ministrou esses dias, se não me engano, a respeito disso aqui, As pessoas estão ali reclamando porque a distribuição ali das cestas básicas ali do ministério ali, de ajuda, de auxílio, não estava alcançando todas as pessoas. E aí os discípulos estavam naquele negócio: eu tenho que arrumar isso, eu tenho que ajeitar aquilo, eu tenho que ver por que a porta ficou trancada, eu tenho que ver agora se o ar-condicionado funciona, eu tenho que ver por que não tem mais a chave do cadeado lá. Sabe essas coisas assim? Era assim que os discípulos estavam.
Eles estavam perdendo, não é perdendo tempo, mas eles estavam investindo um tempo que era para a oração e para dedicar na palavra, no conhecimento da palavra, no estudo da palavra, para resolver coisas lá das viúvas, das pessoas que não estavam sendo assistidas corretamente. E era necessário que as pessoas estivessem sendo assistidas corretamente. Então, o que eles fazem? Eles lembram que Jesus fazia com eles. Jesus estabeleceu tarefas. Ei, Pedro, vai lá vamos lá eu quero cear com vocês, eu quero ter esse momento de ceia com vocês. Vão lá e em tal lugar vocês vão encontrar lá uma jumentinha. Vocês vão lá e falem para o dono dela, o mestre precisa dessa jumenta. Eles vão lá, desempenham essa tarefa e trazem o jumentinho para Jesus. Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, para que se cumprisse a profecia. Meu Deus, uma tarefa tão simples, mas que estava escrito há muitos e muitos anos atrás. Vocês conseguem perceber isso? Jesus envia seus discípulos e diz: ei, fulano, ciclano, vão lá, falem com aquele homem que tem uma jumentinha, diga que o Senhor precisa dela. Eles vão lá. Agora imagina se não tivesse pessoas para enviar. Imagina se Pedro, ou não lembro quem foi que foi designado, né? Se foram todos eles, se foi 2, se foi 3. Mas imagina se esse discípulo disse: nossa, eu vou buscar um jumento para Jesus. Mas estava escrito na palavra. Há muitos anos atrás o profeta disse: eis que o teu Redentor vem montado num jumento, num animal de carga. Queridos, muitas vezes eu e você vamos exercer uma função tão simplesinha, tão bobinha, tão simples como entregar um copo de água para o irmão que vai ministrar aqui, como abrir a porta, como dar um sorriso para alguém lá fora. Mas você está cumprindo com um chamado tremendo da parte de Deus para a tua vida. Muitas vezes você estará fazendo uma tarefa tão simples aos teus olhos, mas essa tarefa já estava escrita muitos e muitos anos atrás para se cumprir. Aleluia, aleluia. Porque Jesus delegou aquelas tarefas para o cumprimento de promessas, para que o reino de Deus, para que Jesus pudesse cuidar das coisas da ministração da palavra, para que Jesus pudesse cuidar das coisas da ministração da palavra. Mais tarde os seus apóstolos, da mesma forma, eles não se deixam levar pelas coisas, eles não ficam amarrados com situações, eles estabelecem pessoas capazes, eles estabelecem pessoas cheias do Espírito Santo, eles estabelecem homens, e trazendo para os nossos dias o Senhor Jesus, como igreja local. Ele levanta pessoas para fazer tarefas, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance. Por que Jesus estabeleceu aquelas tarefas, deu tarefa aos seus discípulos? Para que Jesus pudesse terminar a sua obra, para que Jesus pudesse concluir com o chamado. Hoje também na igreja do Senhor Jesus, porque eu e você somos chamados, designados para tarefas, para algumas tarefas, para que o reino de Deus continue crescendo, para que o reino de Deus continue avançando, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor Jesus. A pergunta que eu te faço: você está disposto a servir na casa de Deus? Você está disposto a continuar servindo? Você está disposto a continuar dizendo sim para Jesus? Você está disposto a continuar recebendo a instrução de Jesus, dizendo: filho, vai e faz tal coisa? Mas talvez você diga: mas pastor, quando é que isso acontece? É quando alguém chega para você e diz: o que você acha de você fazer uma experiência e servir conosco nesse departamento? Observando a sua vida, vendo quem você é, parece que você tem habilidade nisso, e essa habilidade pode ser usada para servir o corpo local. O que você acha de fazer uma experiência nesse departamento? O que você acha? O que nós precisamos fazer, queridos, é dizer sim, Jesus. Sim, porque Jesus, eu vou dizer para ti, talvez você se decepcione, mas eu vou dizer para você que dificilmente Jesus virá e vai falar contigo pessoalmente. Provavelmente ele vai enviar alguém, amém? Jesus estava corporeamente presente lá há 2000 anos, há 2000 e poucos anos atrás. Jesus estava, era tempo do Filho vir, ele estava lá.
Ele falou pessoalmente com Pedro e com aqueles discípulos, mas agora Ele fala conosco através da nossa liderança, através de homens e mulheres, através de pessoas que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E cabe a nós ter a humildade, a sabedoria, a graça de escutar, de ouvir a instrução. Amém? Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus, que bom.